Já, mas tudo bem. Oi, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais um Lovecast. Muito amor para vocês, essa é a nossa missão, né? Eu inventei de aprontar aqui com a nossa querida Bélia Araújo e vamos entrevistá-la. Afinal, né, a gente que também é parte do projeto tem que contar um pouco da nossa história para dizer, para provar, para mostrar como foi que a gente se inspirou nesse podcast tão lindo que Deus deu, né? Então, que vocês se deliciem hoje com a história dela, que ó, é muito linda. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou Bélia Araújo, coach, mentora de mulheres, terapeuta infantil e agora parceira da Maria Silvia nessa coisa maravilhosa que é o Lovecast. Então, é um prazer estar aqui, claro, ela sempre aprontando comigo, mas tudo bem, porque de fato precisamos, né, espalhar o amor e nós temos a nossa história, então há muitos de vocês que ainda não conhecem e precisam conhecer. Então, estou aqui para isso. E vou começar um pouquinho da minha história. Sou mãe de uma filha de 17 anos, Júlia, sou filha e sou apaixonada pela vida. Eu e o Lovecast foi o casamento perfeito. Acho que foi um dos melhores convites que eu tive, foi para fazer parte disso, porque eu sou puro amor. Quem me conhece sabe, né, gente? Não é demagogia. Então, o que eu quero falar? Eu tenho 40 anos, eu vivi uma linda história de amor. Eu fui casada durante 17 anos. Eu gostaria de fazer as perguntas. A Maria não se aguenta, ela já quer fazer as perguntas, mas eu vou dar um breve resumo e depois você libera. Não, eu tenho que começar perguntando para você como foi. Então, vamos lá. Não. Vamos lá, fica à vontade, então, Maria Silvia. Beli, como esse podcast fala de amor, né? A gente está curioso para saber aqui, eu estou curiosíssima, mentira que eu já sei. O que é o amor para você? O amor, para mim, é Deus, a imensidão que ele representa. O amor é servir. Além de Deus, claro, porque eu costumo dizer, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, porque quem nunca ouviu a frase Deus é amor? Então, o amor é Deus. E com o amor é Deus, o servir representa muito bem o amor, porque a gente serve sem olhar a quem, serve às pessoas, servem a coisas. Então, eu gosto muito do servir como uma demonstração de amor. A doação, né? Na Bíblia fala sobre isso, né? Exatamente. A gratuidade de amar, que amar é quando é de graça, né? Exatamente. Quando a gente ama sem intenção, sem pretensão, a gente só ama. E ama por quê? Porque ama, porque no nosso coração habita o amor, porque na gente exala amor. Tipo, olha isso daqui, gente, ó, muito Lovecast, olha as nossas camisetas lindas, cheias de coraçãozinho, é a nossa cara. Então vamos lá, Beli, eu gostaria de saber qual foi a maior provação divina, né, que Deus te deu e que, conhecendo você como eu conheço, que você não reclama, que você sempre agradece, você é uma pessoa que abraça uma causa quando ela é verdadeira no sentido mesmo de amor, né? Eu queria saber qual foi esse momento que Deus te deu uma aprovação muito grande e você disse, tudo bem, Senhor, eu estou aqui. É exatamente sobre isso. E essa aprovação foi, como eu acabei de falar, eu fui casada por 17 anos e vivi um grande amor por 17 anos. E exatamente quando a gente tinha 17 anos de casado, 15 anos de casado, o meu esposo, ele adquiriu uma doença, né? Adquiriu, não sei nem se o termo é esse, mas foi acometido, essa é a palavra correta, por uma doença grave, degenerativa e incurável. Então, lógico que nós cremos na cura, buscamos a cura, tivemos muita fé, mas foi uma provação muito grande. Por quê? Porque o diagnóstico dessa doença, ele é aquele diagnóstico que diz sem chance, só fé. Então, quando isso acontece, a gente perde o chão, naturalmente, sim, porque mesmo com a fé que nós temos em Deus, mesmo com tantos testemunhos que a gente já ouviu, perde o chão, porque você fala, e agora? Como assim? O que vai acontecer, né? Somos seres humanos. Passa um filme na nossa cabeça, porque a gente estava ali cheio de sonhos, a gente tinha acabado de voltar, né, de uma temporada que a gente ficou na Bahia, então cheio de sonhos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ter mais filhos.
Eram muitos planos e projetos. E aí, com essa notícia, foi um banho de água fria. Inclusive, eu já vou falar sobre a doença que se chama esclerose lateral amiotrófica, vulgo ELA. E quando essa doença foi divulgada aqui no Brasil, inclusive, ela foi quando teve uma campanha que muitos famosos participaram, passavam em todos os lugares, que era o banho de água gelada. Não sei se vocês lembram, mas era o banho de água fria, porque ele representava isso. A pessoa estava cheia de sonhos e, de repente, aquele banho de água fria para deixar você, né, em choque. E foi isso. Mas, com tudo isso, essa foi a grande provação. E com tudo isso, foi o momento de verdadeiramente fortalecer a minha fé. Eu digo que eu só tinha duas opções. Nós só tínhamos duas opções. Acreditar, encarar e segurar na mão de Deus e prosseguir, ou se prostrar e deprimir. E esperar, né, o que tivesse de acontecer. Mas, graças a Deus, e inspirada pelo Espírito Santo, nós escolhemos a primeira opção, que era segurar na mão de Deus e vamos enfrentar o que for. E foi assim. Não foi fácil, foram dias muito difíceis. Nossa filha ali entrando na adolescência e tendo de lidar com isso. E essa doença, ela vem literalmente para destruir de uma forma terrível. Porque ela não só tira a pessoa que você ama, a pessoa de você. Ela tira, se você tem posses, ela tira suas posses, ela tira suas forças, ela vai destruindo aos poucos o seu relacionamento, a sua história de vida. Mas eu louvo a Deus que eu encontrei em Deus essa força, essa segurança para não desistir. Para não desistir, para continuar. Mas você já imaginou você olhar o amor da sua vida todos os dias indo aos poucos, indo embora aos poucos? Para mim era a parte mais dura. Eu falo que no diagnóstico, quando ele veio a falecer, doeu muito. Mas a maior dor foi o luto, porque foi um luto em vida. E nós sofremos esse luto juntos, eu e ele. Porque ali ele já começava, né, ir ficando mais debilitado, perdendo as forças, tudo que a gente já sabia que ia acontecendo. Porque é cruel, porque você sabe passo a passo do que vai acontecer. E na verdade você abdica, né, da tua vida, do teu dia a dia para viver em função da pessoa que você ama. O que é natural, porque se a gente faz um juramento no altar e diz para Deus que é na saúde e na doença, né? Tem que ser na saúde e na doença. Se eu digo que é na alegria ou na tristeza, a gente tem que estar presente na vida das pessoas exatamente no momento que a gente prometeu a Deus, né? Então, é muito complicado, a gente vê muitas situações por aí, né? A pessoa fala, eu te amo. Aí na hora do vamos ver, na hora que está acontecendo a problemática, que a pessoa chega e fala assim, amor, eu tô doente. Não, tem gente que sai correndo. Eu já vi vários relatos disso, eu já vi várias pessoas contando histórias para mim de situações assim, que achavam, fizeram de tudo pela pessoa, que achavam, tinham certeza que era o amor da vida, que a pessoa na hora H ia cuidar. E aí no primeiro momento, o primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, a pessoa vai embora. Isso é triste, né? Isso e eu encontrei várias histórias assim, porque quando a gente está passando por esse momento, a gente ouve. Então, pelo contrário, eu ficava surpresa porque as pessoas falavam assim, ai, parabéns por você não ter deixado ele, não ter ido embora. E eu falava, o quê? Isso nunca foi uma possibilidade, isso nunca passou na minha cabeça. Primeiro porque a certeza do amor que nós tínhamos um pelo outro, porque era recíproco, eu tinha tanta certeza, eu cuidava com tanto amor, porque eu sempre soube que se fosse o contrário, ele iria cuidar de mim do mesmo jeito ou até melhor. Eu tinha essa certeza. E outra coisa, eu sempre falava assim, para as pessoas pensarem nessa questão. Quais foram os motivos que me levaram a casar com esse homem? Sim. E aí, quando eu lembrava dos motivos, que é o que você bem disse, o amor, a companhia, o companheirismo e tantas coisas que nós construímos em todo aquele tempo, é esse mesmo amor, essa mesma motivação que me levou a cuidar com o mesmo amor. Sim. Né? E quem me conhece sabe, algumas pessoas acompanharam de perto, mesmo vivendo essa tempestade, porque só quem viveu sabe, eu dormia 3 horas por dia, era o que eu tinha de sono.
Porque as pessoas não sabiam lidar, não sabiam cuidar, eu sabia, e a questão dele também, que ele ficou muito vulnerável. Então, a confiança dele, além do Senhor, de confiar em Deus, era só em mim. Sim. Então, as pessoas até se prontificavam, mas ele não se sentia seguro. E aí chegou um ponto da doença que perde a fala também, perde a voz. Então, quando perdeu a voz, eu falo que Deus é surpreendente mesmo, né? Porque, lógico, que entre os casais de muito tempo se entende pelo olhar, mas você entender literalmente todas as coisas, todos os pedidos pelo olhar, uma coisa é um comentário, né, um toque, mas você entender todos os pedidos, o que a pessoa quer, o que ela quis dizer, pela uma piscada de olho, era essa a nossa comunicação. E aí, por isso me prendia cada vez mais dentro de casa, porque só eu conseguia entender. E quando outra pessoa tentava entender e não conseguia, ele ia ficando tipo, desesperado. Então, havia uma necessidade de eu estar sempre junto. E me desgastou bastante, mas eu fazia com muito amor, com muita alegria. Se eu falar para vocês que em algum momento eu não cansava, cansava. Em algum momento eu me estressava, me estressava. Mas todas as vezes que vinha aquele estresse, sabe, aquela vontade de falar, não mereço isso, eu sempre usei a empatia. Porque eu pensava, se eu... o direito de escolha. Né? Eu estou andando, eu estou fazendo tudo isso, eu estou cuidando. E ele que está vivendo desta forma e não pode fazer nada. Nem respirar. Porque ele nem respirava sozinho, ele respirava por aparelhos. Então, é muito complicado. Eu tenho uma perguntinha, assim. Com essas dificuldades, né? Às vezes tem muitas pessoas que ficam, é o que você estava falando, se perguntando, se questionando, ou mesmo questionando a Deus, né? Por que eu estou passando por isso? Em algum momento, pelo que você falou, isso não se passou na tua cabeça. Minha pergunta é, você foi feliz no casamento durante todos esses 17 anos de casamento? Uhum. Com certeza, fui muito feliz, muito feliz. O fruto disso... Os olhinhos chegam a brilhar. O fruto disso foi a Júlia, mas foram momentos muito felizes, porque eu falo que eu fui muito agraciada por Deus. Eu me casei muito cedo, mas assim, eu tinha uma pessoa que era muito parceira. A gente conseguia falar a mesma língua, mesmo sendo, né, tão diferentes. Então, assim, a gente se compreendia. E eu quero até abrir um adendo, assim, às vezes as pessoas estão em um relacionamento achando que o relacionamento perfeito não tem discussão. Mas para mim o relacionamento perfeito é aquele que tem discussão, mas você consegue centrar no que verdadeiramente importa, no amor que você sente um pelo outro. Então não se engane achando que um relacionamento de amor, brigou, não tem amor. Tem amor. Acho que é romantizar muito, né? Exatamente. E na verdade eu nem falo briga, são coisas que a gente não concorda muitas vezes, são discussões bobas e muitas vezes necessárias. Sim. Porque ninguém é obrigado a pensar igual ao outro. Então imagina, são duas pessoas distintas que de repente se juntam na mesma casa e a única coisa que tem em comum é o amor. Sim. Por isso que eu quero enfatizar que se não tiver amor, aí sim não dá certo, não vai à frente. Porque quando tem o amor, a gente consegue entender o que a Bíblia fala sobre Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo supera, tudo espera, não é invejoso, não arde em ciúmes. É esse tipo de amor que a gente tem que trazer para as nossas vidas. Sim. E eu não falo só no relacionamento, apesar de eu estar falando do meu, né, da minha Sim. história no relacionamento, mas isso vale para amizades, para irmãos, para todo tipo de coisas. Quando você ama um amigo, o seu trabalho, o que você faz, você tem que se sentir seguro nesse amor, porque o amor, ele é segurança. Que lindo para você. Ai, muito amor. Eu tenho uma pergunta para você. O que você mais ama fazer? Ai. Mas assim, de amar, assim, de você falar assim, ó, nossa, quando eu faço isso daqui, o meu coração até palpita, me falta o ar, porque eu gosto muito e me traz muito prazer, me traz muita satisfação, me traz muita alegria. E eu descobri o meu propósito, inclusive, por conta disso. Eu amo ajudar as pessoas. Sempre gostei, desde pequena, mas conforme eu fui, né, ficando adulta, me desenvolvendo, eu descobri que esse meu gostar de falar demais, de ajudar as pessoas, tinha a ver com o meu propósito. Por isso,
eu fui fazer o curso de coach, de mentoria. Por quê? Eu comecei a olhar que o que eu mais amava fazer era ajudar as pessoas. E eu já ajudava do meu jeito. E eu comecei a pensar, por que não? Buscar conhecimento para ajudar melhor. Conseguir ajudar mais pessoas e ajudar melhor. Então, ser hoje uma mentora de mulheres, uma terapeuta infantil, uma coach, eu amo fazer isso. Porque quando eu atendo uma cliente, encerro ali o processo dela de coach, e recebo aquelas mensagens maravilhosas, meu Deus, você fez a diferença. E quando, vou dizer mais, não é só quando eu trabalho, quando eu passo na rua, quando uma amiga vem até a mim com uma situação, porque acontece direto, não é só trabalho, não se trata de trabalho. Quando eu sirvo na minha igreja de uma forma que eu fui útil para as pessoas, isso transborda meu coração. E ninguém precisa ficar sabendo, eu sei o que eu fiz, e isso já me deixa assim com o coração borbulhando de amor. Então, eu amo falar, poder ajudar as pessoas. Quero, inclusive, contar uma história rapidinho. Isso eu descobri quando eu estava fazendo essas palestras. Eu sempre falei muito alto. Sou baiana e eu sempre falei muito alto. E na minha família, os meus irmãos vão ver isso, mas sabe que é verdade. Sempre me criticou por falar muito alto. E muita gente, você fala muito alto, ou você fala demais. Só que depois que eu descobri o meu propósito, eu falei, Senhor, obrigada, porque as pessoas reclamavam, eu nunca achei ruim por isso, mas eu sabia que o tom da minha voz, que o tanto que eu falava, tinha a ver com algum propósito, porque Deus não faz nada de errado. Sim. E Ele me fez assim, eu já tentei ser a fina, que fala manso, baixinho, mas não consigo. Hoje eu entendo, o tom da minha voz alcança pessoas onde quer que elas estejam. Se estiver lá atrás, se estiver aqui na frente, o falar demais, lógico que a gente tem que ponderar, não é o falar demais sair falando qualquer coisa, mas falar o necessário quando precisa, para quem precisa, né? Com um direcionamento, uma motivação específica. Então, que bom que eu nasci assim, falante, e que a minha voz, o timbre da minha voz está numa medida... Eu ia te fazer uma pergunta, mas você acabou de responder, né? Você já sabe qual é a tua missão aqui na Terra, graças a Deus. Já sei, muitas farei pessoas até não Jesus sabem voltar. qual é a sua missão, então se você souber aí, manda pra gente aqui, se você já sabe qual é a tua missão aqui na Terra, né? Você já identificou dentro do teu coração, né? Como é que você sente isso? Algumas pessoas são levitas, né? A missão é orar e levar a palavra de Deus através do louvor, cantar, encher o coração das pessoas, trazer a intimidade a Deus, né? Então, tem gente assim. Tem pessoa que já tem a missão de compor o louvor que o levita vai cantar, né? Então ele tem a palavra de Deus, ele traz a melodia, ele faz a composição. E tem gente que tem a melodia, né? Não tem o dom de ser levita, também não tem o dom da escrita, mas tem o dom da melodia. Então, cada pessoa sabe o dom. Eu identifiquei que a minha missão aqui na Terra é ser médico porque eu vou curar vidas, eu vou salvar pessoas e eu quero ser um médico cirurgião do coração. Por que eu quero ser um médico cirurgião do coração? Porque eu quero curar o coração das pessoas. Gente, essa é a nossa missão também. A gente é um pouco médica, tá bom? Mas no sentido de cura espiritual, cura interna, cura emocional, né? De poder levar a vida das pessoas, o amor num contexto geral, a gente sempre ressalta isso. Eu vou falar de novo, a gente enfatiza sempre isso, porque o Lovecast tem a missão, tá? De levar a vida das pessoas o amor. O amor num contexto geral. Por que eu falo no contexto geral? Entre duas pessoas, dois seres humanos que se amem, pais e filhos, no trabalho, né? Sentir prazer, cara, é tão bom sentir prazer por tudo aquilo que você faz. Eu sou chefe de cozinha, não sei se vocês sabem, sou fotógrafa e terapeuta. E eu amo essas três funções e todas elas eu realizo com muito amor, porque tem que bater, o coração tem que pulsar, né? Tem que dar um negocinho friozinho na barriga, né, Beli? Quando a gente realiza o que a gente ama fazer. Então, eu nem vou mais perguntar isso daqui para ela, porque ela já me respondeu. Mas eu vou ressaltar que como é perfeito, né? Porque as três funções que eu atuo hoje, elas têm muito a ver. Porque todas elas ajudam pessoas, né? Eu ajudo as crianças, ajudo os pais das crianças e ajudo pessoas de modo geral. Então, elas estão sempre conectadas. Então, para mim, é uma missão linda, linda, maravilhosa e que eu
literalmente, a pergunta, como a Maria perguntou, você já descobriu o seu propósito? Como descobrir? Vou dar uma dica, assim, que falei, inclusive, como foi que eu me descobri. Quando você olha para dentro de você, pensando nas coisas que você gosta de fazer e fala assim, isso eu gosto tanto que eu faço até de graça. Porque eu descobri que eu já fazia consultoria, mentoria de graça. Então, por que não agregar? Porque às vezes as pessoas acham que propósito é só aquilo que é voluntário ou de igreja. Não tem nada a ver. Não tem Propósito nada é a o que está ver. dentro do teu coração. É Propósito- aquilo que você sente paz, felicidade, prazer e amor em realizar. Exatamente. Obviamente que nesse processo a gente passa por algumas provações, mas só recebe o propósito quem suporta o processo. E muitas vezes o processo é doloroso, né, Beli? Muitas vezes o processo parece que vai ser insuportável. A gente fala, Senhor Jesus, acho que eu não vou aguentar. E aí ele fala, ele sopra o teu ouvido e fala assim, você é minha filha, você é meu filho, você aguenta assim. Então respira, né? Cabeça para frente, cabeça erguida, olho para frente e segue adiante sem olhar para trás. Isso mesmo. Então isso é a nossa missão, né, Beli? A gente fala muito sobre isso. Não sei se vocês viram, a gente tá assim, ó, todo amor, ó, brinquinho de coração. De brinquinho, blusinha Lovecast, de coração, camisa, tudo de coração. Por quê? Lovecast. É o coração que fala, né? Através da nossa missão, é o coração que vai representar. Então a gente quer ressaltar isso todas as vezes e a gente sempre procura fazer isso com os nossos entrevistados, porque é de suma importância você saber dentro de você aquilo que te realiza como pessoa, mas também como profissional, né? O que me realiza como pessoa que eu posso é a Beli. Realiza ela como pessoa, tá lá, fazer o trabalho dela voluntária na igreja, mas também curar pessoas, ser a mentora. Ela deu até, fez até coach com meu filho, para você ver. Então, assim, funciona, gente, é legal, né? É gostoso a gente parar para ouvir alguém que sabe o que está falando. Fala assim, eu domino isso daqui, mas eu não domino porque eu só estudei porque eu tenho certificado. É porque eu amo fazer. É porque eu realizo aquilo que está dentro de mim com excelência, porque tenho prazer. Qual é a recompensa, né? Qual é o ganho? É a satisfação de ver que eu consegui levar um sorriso para os lábios de alguém, né? É a satisfação de saber no dia seguinte ou na mesa. No dia seguinte a pessoa manda falar assim, Beli, eu recebo muito isso também. Se você não sabe, a gente recebe até através das nossas lives. Agora a gente já né? está recebendo do Lovecast também, né? Eu já recebia lá das lives que eu fazia, mas agora do Lovecast a gente recebe bastante. O pessoal dando feedback, falando: olha que delícia, eu precisava ouvir, foi muito bom, isso mudou a minha vida, foi transformador, foi maravilhoso. Vocês não sabem como eu estava precisando ouvir essa palavra. Então, isso pra gente é muito importante, porque a função do podcast não é somente entrevistar uma pessoa, porque entrevistar todo mundo entrevista, né? A gente quer saber do mais âmago da pessoa, da intimidade da pessoa, qual é o prazer genuíno dela de estar aqui, se ela sabe, porque Deus mandou ela para a Terra, porque todo mundo tem uma missão, né? Todo mundo tem uma função. Eu e a Bélia é uma história engraçada, gente, porque eu e a Bélia a gente se encontrou assim. A amiga dela, nutricionista, veio me atender, né? A Rafa. E aí ela começou, a gente fez a consulta, e no primeiro dia ela começou a me falar da Beli. Falou assim, olha, você precisa conhecer uma amiga minha. Falei, sério? Ah, ela é igual a você, fala muito, sempre fala de Deus, e tem coração bom, e gosta de ajudar as pessoas, e ela tem uma história de superação linda. Eu falei, sério, quero contar dela agora. Não tinha nem terminado a reunião com ela, né, pra gente começar a trabalhar. E aí ela falou assim, tá bom. Aí ela passou mandou até o Instagram, tudo, depois mandou seu número, depois que terminou. E foi através da Rafa que a gente se conheceu. E aí eu e a Beli marcamos uma reunião, foi muito gostosa, a gente conversou, ela chegou chegando. Ela me deu um abraço assim, que ela não me abraçou não, ela me sugou. Quem me conhece já sabe que eu sou dessas, ela né, fez assim, ó, me abraçou, ela não me soltou mais não. E ficou lá assim, ó, de olho fechado, tudo bem, Maria, prazer, foi desse jeito. Aí eu falei, tudo bem. E aí a gente começou a conversar e foi bonito, porque no mesmo dia, no primeiro dia, a gente orou. Eu gostei muito dela, falei, dá pra gente fazer isso, isso. A gente tem alguns projetos ainda que a gente vai realizar também. Mas Deus pediu que a gente colocasse o Lovecast, né, na frente. Como prioridade. Como prioridade, Nossa isso está sendo feito.
E aí ela veio mais uma vez e era só abraço, vamos orar. E eu amei isso nela, né? Porque eu busco muito isso nas pessoas. Hoje em dia as pessoas te chamam para ir no boteco, para ir ali, para ir assado, para jantar, para fazer, mas ninguém te chama para orar. E eu sou o contrário. Eu gosto de passear tudo, mas eu gosto de orar, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer oração com as pessoas. Na minha casa a gente ora todos os momentos, em todos os momentos que a gente vai se reunir para comer, né, para partilhar. Agradece a Deus no início e no final. Eu oro o tempo todo, eu rezo o tempo todo, falo muito com Deus o tempo todo, né? E somos duas pessoas de religiões distintas, porque a Belle, ela é evangélica, né, cristã. Eu sou cristã, mas eu sou católica, né? Eu sou da carismática, eu sou católica da carismática. Então, a gente se ligou, a gente tem uma frequência tão grande com Deus, uma relação de amor tão grande, é tão... Me falta até o ar, assim, meu coração E já tá assim, ó, aprendemos o né? tempo todo uma com a outra, né? Em Não só, relação a isso e não também, só de né? aprender, foi assim, ó. Ligou. Sabe o imã? Quando o imã vem e te gruda, grudou. E aí eu falei, nossa, que linda, né? E eu gosto muito, muito, assim, uma coisa que eu acho muito especial na Belle é que ela é pau para toda obra, ela é igual a mim, ela não tá cansada. Bora simbora, né? A gente, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. A gente vai fazendo, a gente vai montando, a gente vai trabalhando. Tem dia que a gente vai dormir super tarde, mas a gente vai dormir feliz, né? Com prazer, E acorda inspirada ainda, porque né? é o seguinte, Deus manda e a gente obedece. Exato. Se tem que ficar lá trabalhando, a gente trabalha, né, amiga? Que Então, fique bem claro que é aqui esse propósito é literalmente guiadas por Deus. por Deus, Porque sim. às vezes a Maria vem falar alguma coisa comigo, aí eu fico assim, ela fala, mas Deus falou. Eu, se Deus falou, então tá falado, vamos nessa. Não, é igual os insights que a gente tem, não é? E é? a gente tem umas coisas, aí eu falo assim, eu pensei nisso. Ela, Deus me falou exatamente isso. Então, isso é uma conexão de amor e uma conexão nossa direto com Deus. Nós não fazemos nada sem pedir permissão para Deus. Isso. Nada. Independente se as pessoas estão o quanto as pessoas estão acreditando, nós acreditamos, porque nós sabemos o quanto Deus tem colocado e falado aos nossos corações. E digo mais, sobre não isso. é só sobre isso, é que a gente sente no nosso coração que essa é a nossa missão. E Deus tem me pedido isso há muito tempo, né? Eu, inclusive, demorei bastante. Todo mundo falava, Sil, volta a fazer as lives. Não demorou bastante, é porque estava me esperando, Sil, amiga. Deus precisava conectar. Sil, volta a fazer as lives. Sil, volta a fazer as lives. Eu fiz por muito tempo e aí estava trabalhando que nem uma condenada. E aí eu tomei um puxão de orelha dele. Ele falou, filha, cadê? Né? E aí a gente voltou. Então, a gente fala uma para outra que a nossa amizade é um grande presente, blindada por Deus, pelo Espírito Santo. A gente ora o tempo todo, sempre que vai realizar algo. Oramos, inclusive, né, hoje bastante para realizar esse podcast de hoje, esse Lovecast, que é sempre feito com muito amor para vocês. Né? A gente traz o nosso melhor, a gente se entrega, tá, gente? Não tem nada de script, não é nada ensaiado antes, é tudo na hora, Deus fala e a gente vai falando, né? Esse é o gostoso, porque não tem aquela tensão de ter que lembrar, de ter que decorar. Não, a gente abre o coração, né? A pessoa abre o coração, ou seja, o entrevistado abre o coração pra gente, a gente abre o nosso coração. Tenho muitas coisas para abrir meu coração nessa noite pro ainda. Entrevistado. E esse é o segredo, né? É você falar com a tua alma. É você deixar o teu espírito exalar o amor, é o teu coração tá transparente na tua face, porque para mim esse é o segredo, é ser de verdade. Hoje em dia, ser de verdade parece que é uma mentira, né? Hoje em dia, ser de verdade parece que não é legal. As pessoas, quando você abre o teu coração e fala assim, vou dar um exemplo tolo, aí se arruma e fala assim, amiga, eu tô bonita? E eu sou a pessoa que vai falar, eu não gostei não, Vici. Gostei não, Vici. Tem outra coisa. Vamos colocar outra roupa, assim. Então, ser de verdade, ou falar, não gostei dessa situação, não gostei do que você fez. Cara, tudo se resolve numa boa conversa, né, Belle? Inclusive, isso é uma característica de quem ama. Porque se eu amo, eu não posso deixar a pessoa que eu amo ficar de qualquer jeito. Mas eu sim gosto, mas não tá bem. Seja sincero. Eu falo que você não é o dono da verdade, mas você pode sim falar muitas verdades com amor. Porque tem pessoas que acham, eu falo a verdade, eu dou a quem doer. Isso é uma grande mentira. Isso é coisa de gente grosseira que se acha o dono da verdade.
Porque a gente fala a verdade sim, mas fala com amor, E nem com sempre cuidado, a né? tua verdade é a minha verdade. Né? Exatamente. A tua verdade é uma, a minha verdade é outra. Por isso que quando você dosa essa verdade com amor, você sabe o que pode falar e o que não pode. Tem coisas que são A desnecessárias. gente fala muito, eu e você, da diferença da entonação. Como eu falo e não imponho. É igual a grandes empresários bem-sucedidos. Eles não impõem. Eles têm a humildade da liderança dentro deles. Então, eles sabem ser líderes, né, com amor. Exatamente. Agora, se você é uma pessoa grosseira, que você chega, você grita e você fala, pá, você quer, você não chega em lugar algum. Né? Isso é em amizade, isso é na vida pessoal, isso é na vida profissional, na vida como um todo. E a gente tem uma coisa muito bacana que foi algo que a gente prometeu uma para outra desde o início. O que você tiver de falar, fale para mim. Né? O que você tiver que corrigir, venha até mim. Eu e você, a gente senta, conversamos como duas adultas que somos, bem resolvidas, graças a Deus. Então a gente não tem só uma amizade, a gente não tem só uma parceria, mas a gente tem um amor por tudo que a gente tem realizado aqui, por essa coisa maravilhosa que é o Lovecast, gente, muito amor para vocês, né? E também pelo respeito que é mútuo. Então a gente, por mais que seja pouco tempo, né, Beli? A gente tem uma lealdade e uma verdade muito grande aqui nessa relação. Então a gente não deixa, né, a gente não dá brecha para o inimigo. A gente fala, Senhor, nos blinda com teu Espírito Santo, para que estejamos sempre amparadas pelo teu amor, pela tua proteção, e que consigamos, né, chegar onde a gente pretende, porque a gente vai tocar o coração do mundo, gente. Esse é o nosso projeto, tocar o coração do mundo. Trazer o amor para as pessoas, porque o mundo está carente de amor, não é, Beli? É isso aí. Disse tudo e nós pegamos uma parte dos votos matrimoniais para selar nossa amizade agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Então a gente sempre fala na hora, porque ninguém quer calar para sempre, né? Então a gente sempre fala na hora. Então, dito tudo isso sobre como nós nos conhecemos, né? Eu quero só voltar um pouquinho, né, dentro da história, da minha história. O que acontece em relação ao amor? Né? Ao amor de modo geral, como nós temos dito. As pessoas, elas têm idealizado um amor onde não tem dor, um amor onde tudo é perfeito, o amor de contos de fadas, que a gente sabe que não existe, é só uma ficção. Eu acho que as pessoas nem acreditam no amor hoje em dia. Então, nós queremos trazer essa questão. Viva o amor, seja você o amor. Seja de verdade. Seja intenso naquilo que faz. Eu falo que uma das minhas... Não sei se é qualidade, para alguns é qualidade, para outros é defeito. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Eu sou intensa. Tanto é que quem convive de perto sabe, consegue sentir essa intensidade. Por quê? Porque eu só tenho isso. Deus me deu uma vida para eu viver e eu quero viver ela da melhor forma possível. Se é para ser amiga, eu sou amiga de verdade. Se tiver que mergulhar com você, eu vou. Se tiver que passar no fogo, eu vou. De verdade. Então, o mínimo que eu quero é a recíproca. Às vezes não vai ser, tá? Às vezes a gente descobre que a gente está em uma amizade ou em um relacionamento em si solitário, onde só você se entrega, sim, onde só você faz. Mas... famosa relação rasa, né? Exatamente. Hoje o mundo tá cheio, mas né? Isso não pode mudar quem eu sou. Claro. Isso não pode tirar a intensidade pela qual eu vivo pelas pessoas. Não altera a tua essência, né? Porque nós falamos, ouvimos muito disso e falamos disso. Nós damos aquilo que nós temos. Se o outro não sabe ser merecedor, receber ou retribuir, aí é um problema do outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Eu não posso me deprimir porque eu amei tanto e me ignorou. Não posso me deprimir por isso. Vida que segue. Às vezes, com todo esse coração, que eu sou muito emotiva, tá? Não parece, mas eu choro. Mas eu também aprendi a ser prática. Porque eu crio a minha filha, inclusive, dizendo isso. Se as amizades, porque na época de escola, né, ela sempre teve essa dificuldade, é porque fulano agora não quer mais ser minha amiga. Não, se não quer sua amiga, não tem problema, quem tá perdendo é ela. Hoje eu me valorizo a esse ponto de saber o quão amiga de verdade, o quão fiel eu sou, seja em um relacionamento a dois, seja de amizade. Né, você? O quanto é preciosa a minha amizade, porque quem tem minha amizade me tem, de verdade, tem o meu coração. Isso eu enfatizo e digo sem medo, não estou aqui fazendo nenhuma demagogia, é porque eu sei a minha essência, eu sei quem eu sou. E eu sei que a minha missão, assim como nesse projeto,
é isso, é passar isso para as pessoas. Então, quem não valoriza a minha amizade, desculpa, você que está perdendo. Eu não estou. Deus não para de conectar outras pessoas que saiba valorizar, que saiba aproveitar, desfrutar. Então, é sobre isso, né? E voltando ao relacionamento, porque a gente sempre vai, né? Gente, é normal isso aqui, porque é muito assunto. Nem parece que a gente fala de tantas coisas o dia inteiro, né? Sempre tem assunto, nunca cansa. Mas voltando ao relacionamento, algumas pessoas sempre me perguntam assim, se em algum momento, nem sei se você ia perguntar isso, mas eu estou adiantando também, né? Depois você faz as outras. Se em algum momento eu pensei em desistir. Eu nunca pensei em desistir. Ela já está respondendo tudo que eu ia perguntar, tá, pessoal? Ai, É só meu para Deus. deixar assim claro. Mas eu vou ouvir, o importante é ela falar, né? Ela já está respondendo tudo, então tá tudo certo. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Por quê? Porque eu sempre ouvi Deus dizendo, eu estou contigo. Quando a gente vive uma situação assim de enfermidade na família, que é você que está ali à frente, sofrendo essa dor junto, é comum a gente olhar em alguns momentos e pensar, eu estou sozinha. Porque passa muita gente visitando, te abraçando, mas ao mesmo tempo a luta é sua, né? As pessoas não entendem que a luta Como é você sua. falou, passa, né? Exatamente, porque depois passa e as pessoas vão embora e você continua ali com o Sim. seu contexto. Então, eu nunca pensei nisso porque se passou pela minha cabeça pensar nisso, eu ouvia a voz de Deus o tempo todo dizendo, eu estou com você, você não está só. Que bênção. Então, os meus momentos de relaxamento era 5 minutos de banho, era igual ter um filho recém-nascido, né? Então, era 5 minutos de banho que eu tinha para tomar banho, chorar e fazer tudo que eu tinha para fazer. Porque chorar é necessário, tá, gente? Eu não tenho problema. Choro alivia a Eu alma. acho que foi diante de tudo isso, dessa grande luta, que eu cresci, que eu me desenvolvi como pessoa, que eu me desenvolvi como filha de Deus, como serva de Deus. Como ser humano, de modo geral, eu cresci muito. E eu entendia o tempo todo. Às vezes eu falava assim, Deus, não me deixa passar desapercebida em nenhum detalhe. Porque não é possível, ninguém passa por tudo isso se não tiver alguma coisa para aprender. Propósito. Né? E eu falava, Deus, não me deixa passar desapercebida em nenhum detalhe. Quando eu ficava olhando a situação, quando muitas vezes a nossa mente ela é terra fértil. E muitas vezes vinha assim sugestões, né? Que se não é de Deus, a gente sabe de onde vem. Você não tá com medo? Você vai ficar sozinha? Ai, é difícil. Não, e eu sempre repreendia isso em oração. E lembrava, ouvia Deus dizendo, você não está sozinha. Tudo passa. Então, eu me blindava da palavra de Deus e de frases. Tem frases que as pessoas falam por falar, porque achou bonito, mas frases de efeito, na minha vida, algumas fizeram muito efeito. Como essa, por exemplo, tudo passa. Não há mal que dure para sempre. Então, a hora que tentava vir pensamentos negativos que ia me colocar para baixo, eu me blindava com a palavra de Deus, em oração, com louvores que me motivava, que me incentivava. E eu também pensava, eu não sou a única que estou passando por uma história dessa. Quantas pessoas? E muitas pessoas, infelizmente, não tinham a estrutura que eu tinha. Nem de rede de apoio e nem estrutura emocional mesmo, porque isso destrói o emocional. E sabe o que é mais interessante, Maria? Foi o momento que eu mais ajudei pessoas. Porque esse processo foi quem me validou. Eu fiz os cursos, que inclusive fiz 1 ano, eu tinha feito uns 2 anos antes, só por curiosidade, não tinha intenção, pretensão nenhuma de trabalhar com isso, nesse meio de coaching. E eu fiz achando que era para isso, mas mal sabia eu, né, bobinha, que já era Deus me preparando o meu emocional para viver, passar por essa história. Processo, propósito. Exatamente. Então, primeiro eu vivi, primeiro eu me validei, primeiro eu me fortaleci. Tanto é que eu falo, eu só tive a coragem, a determinação e a certeza porque eu tive a vivência. Sim. Na pele, né, de ser a mãe de um adolescente e tá vendo ali ela também os processos, porque eu tinha que cuidar dele que estava ali indo aos poucos, vivendo essa doença que é tão difícil, mas tinha uma filha adolescente que estava vendo o pai passar por essa situação, estava me vendo ali totalmente dedicada. E deve ser muito doloroso você saber que a pessoa ela tem um tempo de vida.
né? Deve ser muito doloroso. Terrível, Eu imagino terrível. que... Eu vou até te fazer uma pergunta. Pode fazer, fica à Não vou vontade. nem falar, imaginar. Como você se sentia nesses momentos e que, em cada momento que ele perdia o movimento de uma parte do corpo, ou em cada situação que ele perdeu a expressão do rosto, como você se sentia assim? É engraçado, porque eu criei que Deus podia, porque Deus pode, se ele quiser ele pode. Tanto é que eu creio que ele morreu e foi curado, porque às vezes as pessoas acham que curou e voltou ao normal. E se Deus quiser curar e levar? Ponto. Sim. Esses são mistérios que a gente não cabe a nós sabermos, né? Então, às vezes a cura é isso. Sim. E aí eu criei muito, mas eu criei que ia acontecer ali, naquele momento. Só que tem uma parte que eu costumo falar que é muito interessante. A nossa boca, o nosso coração, o nosso pensamento determina muito o que será de nós, né? Como vai ser. E hoje eu entendo, eu falava assim, mas Deus, ele falava tanto que tinha fé, que ia ser curado e tal, nessa mesma intensidade. Só que assim, às vezes nós falamos, porque falar de fé, muita gente fala, mas as suas ações têm que ser em fé. E você sabe disso, porque nós temos algumas coisas em que as nossas ações falam mais do que a nossa boca. Então, ele falava fé, mas as ações eram, vamos fazer um seguro? Vamos isso? Ele nos preparava para mas o que eu quero saber, não, minha pergunta é, quando, não quero saber de você, minha pergunta é, quando ele, por exemplo, perdeu o primeiro movimento, que o médico já tinha te falado como seria, explicou para você, para o seu esposo, olha, Beli, vai acontecer assim, 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 assim. A situação do primeiro momento, do primeiro movimento que ele perdeu, quando você viu acontecer inicialmente, como você se sentiu, e a cada vez que isso acontecia em cada parte do corpo, né, ou órgão, ou expressão, como você se sentiu? É isso que eu quero saber de você. Entendi. Eu me sentia dilacerada. Por quê? Olha só. Eu olhava aquela cena, ele também se sentia, mas eu estou falando de mim. Eu olhava aquela cena e é você não poder, você entender que você não tem o controle. Então, assim, coisas... Hoje eu valorizo muito as coisas que eu tenho o controle. E se eu tenho o controle, eu vou lá e faço, eu vou lá e resolvo. Porque essas coisas nós não temos o controle. Por mais que me doía, como me doía quando eu via e quando eu olhava a expressão dele, porque doía muito mais nele. De desespero, né? Às vezes, né? Então ele ficava tipo assim, não deu. Né? Porque o tempo todo eu sentia que era uma briga dele para não deixar acontecer. Só que era algo que fugia do controle dele, do meu, dos médicos. Porque é uma doença que não tem tratamento, não tem cura, é uma causa desconhecida. A medicina ainda não descobriu o que ocasiona essa doença, então não tem cura por isso. Então ele falava, tipo, não deu. E ele ficava dilacerado e eu dilacerada mais ainda. Como é horrível você não poder fazer. Você vê a coisa acontecer na sua frente e você não poder fazer nada. Porque a sensação é exatamente essa. Eu fazia muitas coisas. Né? Eu virei enfermeira, eu virei mãe, esposa, virei tudo ao mesmo tempo. Mas quando era essas coisas que eu não podia fazer, eu ainda me sentia uma inútil. Tipo, não estou fazendo nada. Diante do povo, tudo isso que você já faz, mas inútil, tudo isso, né? Era nada. A gente se sente... Passei por uma situação, enfim... Mas a gente se sente incapaz, né, Beli? Incapaz. A gente se sente... Eu acho que é a pior situação. A pior situação. Você fala, Senhor, eu tô tão forte aqui, eu tô batalhando aqui, né, para cuidar, para dar amor, para fazer se sentir amado, e eu não posso fazer nada, né? E eu acho que deve bater um desespero, né? Deve ter batido um desespero em você, de falar assim, poxa... Eu queria te socorrer também. Exatamente. Mas o que eu fazia? Vinha todo esse sentimento, né? E como eu já falei, eu chorava, porque era um processo que eu chorei muito e que eu aprendi, inclusive, a mostrar minha vulnerabilidade. Porque eu sempre me senti, sempre fui uma mulher forte. E eu não gostava de mostrar para as pessoas a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade. Mas ali eu falei, eu vou me permitir. Porque eu já tinha aprendido, eu vou chorar. É o meu momento mesmo, eu não sou de ferro. Então, eu me permiti. E
quanto mais isso acontecia, mais amor eu dava para ele. Isso. E eu lembro que eu falei exatamente isso. Falei para Deus em uma oração. E quando eu saí da oração, eu falei para ele. Falei, não importa quantos dias, quanto tempo, mas uma coisa eu sei, se você já se sentir amado, você vai sair daqui, partir para Deus mais amado ainda. Isso você não vai ter falta. E aí ver aquele sorriso dele e piscar o olho, confirmando de que ele realmente se sentia amado, não tem preço. A recompensa, né? E eu disse para Deus, Deus, tá bom, não tenho um controle disso, mas tem algumas coisas que eu tenho controle, que é o amar, é demonstrar o meu amor, o meu cuidado. E ele ficava preocupado porque eu literalmente decidi me doar. Às vezes as pessoas olhavam, você precisa se cuidar também e tal. Eu escolhi, naquele momento, deixar da vaidade. Eu cortei meu cabelo, deixei bem curtinho para ser mais fácil, até porque eu precisava de uma vida prática, né? Então eu cortei meu cabelo. Não tinha muito tempo, né? Não tinha. Então eu fiz algumas coisas assim. E ele olhava que eu sempre fui muito vaidosa, né? E aí, por um tempo, ele falava pelo computador, né? Digitando com o olho, piscando o olho no computador. E aí ele piscava com o computador e escrevia. Por um tempo ele conseguia isso porque ainda tinha firmeza na cabeça. E aí ele escrevia que ele não estava gostando de me ver assim, estava chateado, tipo, porque... Estava acostumado a te ver sempre gatona, né? Mas por que a preocupação dele? E aí eu entendi, eu já ia na chave, porque como eu disse, eu estava lá me preparando para o processo e achando que era para outras coisas. Eu aprendi, eu falava assim, mas você está preocupado por quê? Porque você está se sentindo culpado, achando que é culpa sua eu não estar me cuidando? E aí ele falava que sim. Eu falei, não é culpa sua, é escolha. E a escolha é minha. Porque se eu quiser me arrumar, eu vou arrumar tempo e vou fazer. Mas é minha escolha estar desse jeito, fazer o que eu posso. E eu quero que você olhe para o meu coração. Sim. Então, em nenhum momento ele via as pessoas, o que mais tocava as pessoas, por exemplo, quando a gente estava vivendo esse momento, porque as pessoas chegavam em casa, na minha casa, para visitá-lo, nos visitarmos, e em nenhum momento as pessoas viam a gente reclamar. E era sempre um sorrisão nosso, da família. Eu, ele, Júlia, um sorrisão. E as pessoas falavam assim, eu ouvi de muita gente, um tapa na cara. Porque a gente vem aqui achando que vai consolar vocês e a gente que sai consolado. Quando ele ainda conseguia falar mesmo, ele fala assim, eu fiz mais nesse período. E não só consolado, eu falo. Eu acho que quem... né, não te conhecia nessa época, mas eu acho que quem passou por esse processo com você, quem foi visitar, quem teve a oportunidade, né, de passar ali naquele teu processo, aprendeu muito, né? Muito, e as pessoas falam muito isso. Não só com você. Com ele, mais ainda. Mas principalmente com ele, que mesmo dentro dessas dificuldades, né, dessas limitações enormes, e foram grandes limitações, ele se manteve ali, ele ainda conseguia conversar, ele ainda lutou, né, pela vida. Totalmente. Aí ele foi até o final, é engraçado, é comovente isso, gente. Eu já sou chorona, tá? Mas não pode falar essas coisas comigo, não. Que aí eu desabo, entendeu? Então, é engraçado, se a gente parar para pensar, né? É precioso acreditar no amor, porque você vê que não só ela deu amor, mas ele também, porque ele aprendeu a se comunicar com ela e dizer para ela, olha, eu tô aqui também, tá? Você não tá sozinha. Né? É isso. Então, esse, para mim, né, vendo uma história dessa, assim, que comove a vida, né? Vendo essa situação de fora, você contando, o que eu vejo foram duas pessoas que aprenderam juntas, né? Vivenciaram algo muito grandioso, obviamente com muita dor, mas de muito aprendizado, e que vocês dois serviram de inspiração para muita gente. Muito. Eu acredito que algumas pessoas que foram lá saíram da tua casa agradecendo a Deus por teus movimentos. Muito, muito. Eu acredito que muita gente que foi lá saiu da tua casa orgulhosa de você. Eu acredito que muita gente que foi lá agradeceu a Deus por poder acordar e se movimentar sozinha, realizar suas funções sozinho, poder mexer os braços, poder abraçar, poder sentir, poder beijar, sabe? Poder sentir o calor, o batimento do coração, o olho no olho, né? Pegar na mão assim, né? Pegar na mão assim, poder sentir, poder abraçar. Poder abraçar, isso é muito precioso. E as pessoas nos dias de hoje, elas reclamam muito. Ao invés de agradecer, dizer assim, obrigada. Obrigada porque hoje eu levantei. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo, Jesus, muito obrigada pela oportunidade de acordar e poder recomeçar.
meu dia, realizar a minha vida, as minhas coisas. Então, eu acredito que teve um aprendizado muito grande aí para todo mundo, né? Eu acho que muita gente chorou quando saiu da sua casa, muita gente chorou Às te vezes abraçando, chorava na nossa frente. chorou te É engraçado que às vezes chorava na nossa frente e olhávamos um pro outro assim, tipo... Porque a gente ajudava antes, né? A gente trabalhava com casais na igreja, aconselhava e tal. Então a gente já tinha uma certa experiência, né? Vocês continuaram trabalhando aí juntos. Então, assim, como você bem disse, aprenda a valorizar. Valorizar as pessoas que você ama. Por isso que eu me apaixonei tão de cara quando a Maria me apresentou tudo isso. Por quê? Porque você perde muito tempo com coisas tão pequenas. Olha só, você tem voz, fala para quem você ama, para as pessoas que você ama, o quanto você gosta. Sabe por quê? O meu marido passou por uma fase quando ele perdeu a voz. E quantas vezes eu chorei sozinha porque eu tinha saudade de ouvir a voz dele. Eu te amo, né? Às vezes eu falava assim, eu queria ouvir nem que fosse reclamando comigo das minhas chatices, das coisas que eu... Sabe? Então você sente falta até da chatice. Que era amor de ver. Às vezes eu falava, meu Deus, eu queria ouvir, nem que seja ele me reclamando, tipo, velho. Deixar de lado, né, os joguinhos, as birras. Você entendeu? Eu tô com vontade de mandar mensagem. Vamos lá, eu estou apaixonada por uma pessoa e a pessoa está apaixonada por mim. Gente, não é o meu caso, eu tô dando um exemplo. E aí, estou apaixonada, sei que a pessoa também está apaixonada, mas eu tô fazendo aquele joguinho de que, eu não vou fazer isso, senão... Não, gente, quando, a gente sabe... Eu tenho certeza que vocês sabem quando é de Deus. Porque a gente olha no olho, né? E o olhar diz tudo. O olhar vai te dizer se a pessoa está apaixonada por você ou não. Se a pessoa tem um desejo maior. Não fala só paixão. Porque paixão é passageira, mas o amor, ele é predominante. O amor, ele é para uma vida inteira. Se duas pessoas se agarram e dizem, como a gente, e juram de coração com lealdade, diz assim, cara, a gente vai se amar pro resto da vida. Bela, a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas pro resto da vida. Bela, a gente vai realizar esse Lovecast com muito amor pro resto das nossas vidas e vai levar esse amor para as pessoas, né? Eu vou fazer um comentário aqui rapidinho das séries, né, que a gente vê na Netflix, dos doramas, que foi algo que mexeu muito comigo, a parte que fala sobre a amizade. Como eles são leais, né? No Sorriso Real falou muito sobre isso. O Sorriso Real mostrou como uma ficava feliz pela outra, como a Bela fica feliz por mim, como a gente grita, como a gente vibra juntas, a gente se abraça, a gente fica no meio da rua gritando quando acontece alguma coisa. E a preocupação também, né? E a preocupação, porque a gente cuida. como a gente cuida uma da outra. Então, gente, valorizar isso aqui, amizade verdadeira. Porque o mundo tá cheio de amizades rasas, de relações rasas, né? De relações de concreto, que não tem sentimento, que não tem amor, né? Então, quando Deus te presentear com uma pessoa especial, com uma pessoa bacana, e ela te abraçar de todo o coração, abrace de volta, né? Pega assim na mão dela e fala, cara, eu tô contigo, parceira, tô contigo, parceiro, não te solto nunca mais. Já falei pra ela que a gente vai ser igual Friends, sabe? Forever. Vai ficar velhinha juntas, Forever. Né? Tem outras amigas que são assim também. Mas a Bela e ela, a gente abraçou essa causa que a gente só respira o Lovecast. Por que é que a gente respira o Lovecast? Porque tem muito amor aqui, dentro do nosso coração, em tudo que Deus presenteia a gente, né? Deus presenteia a gente o tempo todo. Deus dá as dicas pra gente. Não é à toa que o lema do Lovecast é uma conexão de amor. Porque tem que estar conectado, não adianta, né? Ou você conecta ou desconecta, gente. Ninguém carrega, vou dar o exemplo do celular, que é hoje o que ninguém quer ficar sem carregar, ninguém carrega um celular se não colocar na tomada. Tem que conectar. Tem que conectar. Então, os relacionamentos, seja de amizade, tem que estar conectado. Tem que estar, né? Para que você seja bem recarregado, dure muito. Uma boa conversa, um bom papo, sair para se divertir. Eu e a Bela, a gente sai para tomar um café, para conversar, tomar chá, né, gente? Eu não estou mais tomando café. E eu não tomo café. Né? Então a gente toma muito chá, a gente conversa bastante, a gente fala muito, muito mesmo sobre as séries coreanas, porque a gente gosta e a gente vê que tem muito respeito nas mensagens que eles passam pra gente. Então, foi algo muito precioso que Deus deu pra gente também, as séries, né? Um dia eu vou contar pra vocês como eu mergulhei nesse mundo de dorama, porque algumas pessoas me conhecem e sabem que eu não queria ser uma dorameira. Hoje eu sou apaixonada, porque alguém conseguiu impregnar isso em Na verdade, mim. fui eu, tá? Gente? Alguém. Porque eu cheguei pra ela e falei assim, você precisa assistir Sorriso Real. É contagiante, Aí gente. ela falou assim, o que é Sorriso Real? Eu falei, é uma série
coreana. Eu não usava a expressão dorama, né? Também aprendi com ela, porque eu usava a série coreana. Aí eu falei, é uma série coreana que eu já assisti 3 vezes e você precisa assistir, porque 3 toca no vezes a coração, mesma a série, mesma tá, série. gente? E aí eu vou assistir de novo, porque toda hora que eu assisto eu aprendo algo. E aí eu falei pra ela perguntou, por que você amou tanto a série? Eu falei, foi por causa do sorriso real. Depois que eu terminei a primeira vez, né, as 16 temporadas, Deus disse assim pra mim, quero o Lovecast funcionando, quero o Lovecast no ar agora. Você já tem sua parceira, vamos realizar. E aí eu falei, tá bom, chorei, pra vocês saberem agora 3 dias seguidos. Lembra que eu falei, velho, eu acho que eu tô de TPM. Eu tô Gente, chorando muito, eu não acredito que acabou, meu Deus, eu quero continuar. Ela, por que você tá chorando? Eu falei, eu tô chorando porque mexeu na minha alma, sabe, no âmago, assim, no coração, bem íntimo, assim, de Deus falar assim, tá parada por quê? Não começou o Lovecast ainda por quê? Vamos lá, minha gente, vamos lá, vocês têm essa missão. E aí eu falei pra ela, você tem que assistir. Ela, não, amiga, eu falei, você vai assistir sim, até porque você vai assistir como estudo. A gente assiste essas séries coreanas que virou um estudo pra gente. Então, cada série coreana que a gente assiste com um olhar clínico, né? Para aprender, porque eles ensinam muito. Cara, tem muita lição nas séries coreanas. Lição de superação, lição de amor, lição de fé, lição de obediência. Obediência aos pais, independente do patamar de vida, e né? não venha me dizer que isso é só na série, sabe por quê? Porque se você quiser, isso pode ser real. Exatamente. Você entendeu? A gente pode ser inspirado, a gente é inspirado o tempo todo. Eu falo que você tem que aprender a aguçar os seus 5 sentidos. Os seus 5 sentidos é a janela da alma. Os seus 5 sentidos é o que dá vida aos teus sentimentos e às tuas emoções. Então, tudo que você ouve, vê, fala, toca, sente Acredita. com o cheiro, a sua mente acredita e materializa as Isso. suas emoções e a Isso. sua realidade. Então, mas é só ficção, tá? E por que não? Se é bom, por que não trazer para ser uma realidade na sua Isso. vida? Fazer um Então, exercício, né? o nosso estudo é baseado nessas coisas. Tá bom, nós também sabemos que ali é uma ficção, mas nós também sabemos que muitas coisas que acontecem ali acontecem na vida real. Tem coisas que eu quero que aconteça na minha vida exatamente. Tem coisas que a Maria tá buscando. Eu falo mais do que eu ainda vou além dela, tá, gente? Eu acredito em tudo que acontece nas séries coreanas, porque eu fui educada com este amor. Eu fui educada com este tipo de amor, acreditando neste tipo de amor. Eu não quero saber que o mundo evoluiu, eu não quero saber que a gente está em outra era, eu não quero saber que estamos no século, sei lá. Eu quero saber que eu tive uma educação desde muito pequena, uma doutrina religiosa, e meus pais me educaram. Eu cresci acreditando na educação que os meus pais me deram, que o amor é muito precioso, que a gente tem que honrar pai e mãe. Abaixo de Deus são os nossos pais, então a gente tem que honrar pai e mãe, né? Semear amor onde quer que a gente passe, levar amor para o coração das pessoas, alegria, uma palavra de bom dia que você dá, você leva felicidade para alguém. Eu desde quando eu vou trabalhar, eu saio dando bom dia para todo mundo. Acho que o pessoal nem entende por quê. Aí eu tô com um sorriso desse tamanho falando com Deus porque eu pareço uma doida quando eu tô andando na rua. Só E eu tô, parece. só pareço, só um pouquinho. E aí eu tô lá andando no meio da rua feliz da vida, porque eu tô na minha mente conversando com Deus. Passa, eu dou boa noite, as pessoas nem entendem. E aí, às vezes, a pessoa tá tão séria, eu falo bom dia, a pessoa abre um sorrisão, assim, ó, do nada, eu nunca me vi na vida. Então, você pode fazer a diferença. E essas séries coreanas, esses doramas, eles trazem isso para nossa realidade, porque deveria ser uma realidade. Não deveria ser algo temporário, não deveria ser dessa forma. As pessoas falam assim, não acredito nesse amor não, imagina, isso não existe. Gente, existe sim. Tá bom? Eu vou dizer para vocês que existe, porque eu tenho esse tipo de amor na minha casa. Eu tenho um pai maravilhoso que me ama e que me ensina todos os dias. Eu tenho uma mãe incrível que é desse tamanho, minha baixinha, é minha preciosidade. Abaixo de Nossa Senhora, ela é a mulher que eu mais amo na face da terra, é a mulher que me fez ser quem eu sou. Tenho muito orgulho da minha mãe e muito orgulho de quem ela me fez, sabe? Então, eu cresci num berço de amor, né? Eu tenho meu filho de 4 Mais anos uma coisa que nós temos em comum e que conecta, né? Porque eu falo que a família é a base de tudo. Eu tenho meu filho que tem 4 anos de idade, o Antônio. Eu não podia ser mãe, Deus deu ele para mim. Eu aprendo com ele todo santo dia e tento dar para ele os ensinamentos que eu tive dos meus pais, né? Eu encho ele de amor, mas ele também tem os limites, que a gente sempre fala sobre isso, tem que limitar, porque quem ama limita, quem ama diz não. Quem ama ensina. É muito difícil ensinar, mas Deus ensina pra gente.
todo santo dia, entende? Então, permita-se acreditar nesse amor. Gente, existe sim esse tipo de amor. Não é só ficção, não é só Claro que novela, existe, eu vivi. não é só em Eu dorama. vivi, eu estou aqui para Ela dizer que viveu. eu vivi uma história de amor. E eu acredito. E superação. Exatamente E tudo. ainda digo mais, eu ainda vou viver uma nova história de amor. Porque eu estou aqui para isso, a vida segue. Né? E um tópico que eu não sei se você tem pergunta, mas já vou me adiantar. Vocês já viram que eu me adianto, né? Porque nós somos desse meio de fazer pergunta. Deixa eu fazer a minha pergunta. Faz. O que te fez se apaixonar pelas séries coreanas? Ai, eu vou falar da minha... O que me... Envolve a pergunta. O que me fez me apaixonar pela série coreana é exatamente a fidelidade nos sentimentos. Por exemplo, o casal principal, quando eles de fato assumiram, admitiram que estava nascendo algo no coração, um sentimento verdadeiro, eles confiaram um no outro, eles acreditaram. O respeito, o cuidado. Eu falava, meu Deus, é sobre isso, né? A confiança. Houveram várias situações para tentar estremecer o que eles tinham criado, mas eles criaram com tanta verdade, sabiam tanto o que queriam. Eram sábios, né? Tinham muita sabiam tanto, convicção do que queria. Então, tipo assim, não vai ser isso que vai atrapalhar. Sim. Não vai ser isso. Ó, o meu plano é fechamento, como diz não hoje. Não desistiram, né? Como diz hoje. Porque as pessoas hoje em dia, as pessoas mais jovens, eles fecharam com outro e pronto. Então, tudo que vinha, tipo assim, eu falei isso pra você, se não foi eu que falei, então descarta. Então, isso me chamou a atenção. Por quê? Porque hoje os relacionamentos são muito atingidos pelas falácias lá fora. Né, das pessoas em volta. São influenciados, né? Exatamente. E acaba duvidando da pessoa que diz que ama. Mas você sabe por que são influenciados? Por conta disso. Porque, na verdade, não vou dizer por que eles são influenciados. Na verdade, os que se deixam ser influenciados é porque ainda não têm convicção dos sentimentos. Não só isso. Para mim, as pessoas que se deixam ser influenciadas, seja numa relação entre duas pessoas, seja no trabalho, que uma sementinha tenta poluir as outras, para mim, no meu ponto de vista, uma pessoa que se permite ser influenciada de maneira negativa é porque ela está desprovida de Deus. É porque a fé dela está enfraquecida. Porque quando você está com a tua fé fortalecida, quando você está na unção do Espírito Santo, quando você tem a presença dele, quando o teu coração está preenchido desse amor, sabe? Você exala tanto, você se blinda tanto, teu corpo, tua mente e o teu espírito estão tão protegidos, é tão sã, que ninguém consegue. Entra aqui e vai sair daqui. Que é a questão porque da identidade, a certeza, né? da decisão, daquilo que você decidiu escolher. Porque o amor, sempre falo, né? Eu falo sempre isso para a Beli. Amar é uma decisão. O amor é uma decisão. Gente, não é fácil, amar é muito difícil, principalmente nos dias de hoje, né? As coisas são muito fáceis, né? As facilidades da vida, dos status, inviabilizam muita coisa. Mas se o teu coração é preenchido da presença do Espírito Santo, se a tua vida é ungida, se o teu corpo é blindado, se tua mente está aqui, ó, só na presença de Deus, do Espírito Santo, ninguém consegue Precisa ter uma identidade validada, né? Porque ninguém consegue mudar esse teu ponto de vista. Eu escolhi amar a Beli, eu amo a Beli, com os defeitos da Beli, a Beli me ama com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as qualidades dela. Foi uma decisão nossa. Né? E um acordo que a gente fez de sempre ser amigas leais e verdadeiras uma com a outra, ao ponto de chegar e resolver e não ficar mimimi para ninguém. Para isso, você tem o direito da conversa, né? Então, nas relações também deveria ser assim, né? Teria que ter a mulher e o homem sábio que edificariam essa relação e um futuro lá que teriam aí juntos, né? Então, eu digo que não se concretiza, né, e se finda muitas vezes, né, acaba pela falta de lealdade à promessa que se faz um ao outro. Eu prometo te amar para sempre, na vida e na morte, né, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria. Aí vem o primeiro obstáculo e eu te deixo. Olha que coisa séria. E cadê a minha promessa? Né? Então, quando você está envolvido no laço do Espírito Santo, né, quando você está aqui, 2 homens e uma mulher, 2 amigas, 2 amigos, seja o que for, no trabalho, numa empresa, está aqui, somos 2 e Deus aqui no meio. É Deus quem traz tudo para perto, é Deus quem une. Mas se eu deixo de ter essa boa relação com Deus, se eu me afasto,
das minhas orações, se eu me afasto da minha relação, da minha intimidade com Ele, eu estou dando espaço e brecha para a dúvida prevalecer. Eu estou dando espaço para a incerteza prevalecer. Eu estou dando espaço para desanimar, para desistir, para perder a esperança. E deixar de viver algo muito precioso e grandioso ao lado de uma pessoa incrível, só porque eu parei de acreditar verdadeiramente nos meus sentimentos que moravam no meu coração, porque eu deixei de fazer a coisa mais importante na vida, que é falar com Deus. Então, não deixem de falar com Deus. Foi isso que fez com que a Belle se mantivesse de pé, né, em todo o processo doloroso aí que ela passou, que me fez chorar aqui. E até hoje, né, a gente luta aí, né? Ainda dou um spoiler da minha mentoria, porque tem muito a ver, tá? Não é mexer, não, mas é porque tem muito a ver. Hoje a minha mentoria ela é baseada no espírito, alma e corpo para o resgate da tua identidade, de quem você é nessa terra. E assim você descobre o seu propósito. Por quê? Sim. Porque nós somos um ser tridimensional. Nós temos um espírito, habitamos em um corpo, né? E temos uma alma, sim, né? E possuímos uma alma. Então, não tem como você, a alma e o corpo estarem bem se o espírito não tá. Tudo começa no espírito. É um conjunto, né? Tudo começa no conjunto. espírito, tem que andar em equilíbrio. O espírito equilíbrio precisa estar alimentado, né? Se o espírito está alimentado, a alma vai ser bem nutrida, bem resolvida, o corpo vai estar bem. Por isso que eu estou em constante luta, não está sendo fácil perder um peso, mas eu não desisto, porque eu preciso estar bem. Maria fica aqui, né? E não bem para me exibir, não bem para isso, não, mas bem porque existe um espírito, e o espírito de Deus que habita em mim. Então ele precisa habitar bem, ele precisa morar bem. Se o meu corpo é morada, ele precisa morar bem. Então a alma tem que estar limpa, porque Deus não habita em lugares sujos, né? Desorganizado. Então a alma tem que estar bem organizada para que o espírito flua bem. O corpo tem que estar bem, porque nós representamos isso. Eu acho muito incrível. Cada área do nosso corpo, né, o espírito, a alma e o corpo em si, eles representam uma parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, olha como isso está ligado. E são essa harmonia que vai definir quem você é aqui na Terra, o teu lugar aqui na Terra. Porque às vezes você não sabe do seu propósito, porque às vezes você não sabe como agir, se sente inseguro, deprimido, triste, né? Eu não sei quem sou, aos céus, a vida só reclama, porque você não conhece ainda o seu lugar aqui na Terra, a sua posição de filho de Deus. Porque como a Maria falou, você não estabeleceu ainda um relacionamento de intimidade e sinceridade com Deus. E algumas pessoas que estão assistindo sabem disso. Eu falo muito para as pessoas que o que me conectou com a Maria mais ainda foi isso, a intimidade que ela tem com Deus. Por isso que nós não ficamos aqui debatendo religião entre nós. Não existe nem isso. existe. Porque o amor que nos une é o amor de Deus. A gente nem se permite, né? A gente não dá lugar para essas coisas. Além disso ser uma coisa que me afasta das pessoas, porque eu não gosto, eu acho que cada um tem o direito de escolha, Deus deixou o livre-arbítrio para a gente escolher o caminho que a gente quer seguir. Não é a tua religião que vai te salvar, cara. Eu olho mais a intimidade, O que vai te salvar é a tua fé. É a tua relação com Deus. E quando você tem uma relação com Deus muito bem resolvida, isso transborda. E eu vejo na prática, né? Não é só isso o que você fala. Quando eu falo da sua intimidade com Deus, não é você, você me falou que é íntima de Deus. Não, eu vejo. Porque agora eu convivo com você, eu vejo. Então eu sei, eu estou falando do que eu vejo. E isso é muito mais importante. Muito mais importante, fala muito mais. Porque é isso que faz você fluir. É isso que te dá a base, como você falou. Tem pessoas que cuidam, que te amam, mas quem dá essa base toda é o quê? A intimidade com Deus. Quem me mantém de pé. Porque, infelizmente, tá, gente? O amor de Deus é imutável. Isso não tem nem o que discutir. Sim. Só que as pessoas estão unilateral, as pessoas estão pedindo coisas, estão fazendo coisas, mas não consegue muitas vezes, não se permite desfrutar do amor de Deus. E você só consegue sentir e dar amor quando você desfruta do amor de Deus. Você para de pedir, reclamar e agradece. Poxa, a gratidão abre portas que nada mais abre. Ontem mesmo
Aconteceu Eu já, imprevisto. parando já com o coração. A gente não conseguiu ontem fazer o nosso Lovecast, aconteceu imprevisto. E ao invés da gente ficar chateado, a gente falou, tudo bem, Deus, como é que a gente resolve? E aí a gente respirou fundo e falamos, bom, vamos fazer amanhã, né? Mandamos uma mensagem para o nosso queridíssimo Daniel e vamos fazer amanhã. Ele falou que tudo bem. Aí a Belle falou, que vamos entrevistar? Eu falei, eu já sei. Vamos entrevistar uma pessoa queridíssima, maravilhosa, que tem uma história linda para contar. Ela aqui, eu falei, você. Vocês sabem, né, gente? Mas eu não ia ter pra onde correr, que mais cedo ou mais tarde ia ter que acontecer. Aí ela, eu? Falei, você. Aí eu, não, mas amanhã não, deixa pra próxima. Ela, vai, falei, vai não, você sim. vai, a tua história é linda, eu já conheço. Não conhecia tão a fundo, assim, foi mais tocante, assim, pra mim é diferente, né, quando você tá entregue num momento como esse, como você se entrega, como a coisa flui quando a gente se entrega, né? E aí você abre o coração e a tua mente para ouvir, né, verdadeiramente a história de alguém. Não porque quer contar uma história, não porque quer ibope, mas porque outras pessoas precisam ouvir essa história, né? Para que toque o coração delas, elas se sintam amadas, acolhidas pelo Espírito Santo de Deus e entendam que sem Deus a gente não é nada, independente, tá, da tua religião. A gente não quer saber de religião, a gente quer saber de fé. A gente quer unir pessoas para louvar a Deus, a gente quer unir pessoas para falar de Deus, a gente quer contar a nossa história e dizer, foi Deus que pegou na minha mão e disse, vai que é possível. Foi Deus que pegou na minha mão quando eu estava no chão e me tirou do chão. Foi Deus quem me sustentou, me carregou no colo e disse, filha, eu tô aqui te carregando. Você não está sozinha, filho, você nunca estará sozinho. Então, a missão do Lovecast vai além de ser um podcast, um simples podcast. A gente tem a missão de levar a palavra de Deus para o mundo inteiro, né? E a gente quer fazer esses podcasts em vários outros lugares, com várias outras pessoas, para levar essa presença, para levar essa intimidade e provar e mostrar às pessoas que o Deus que a gente ama, que o Deus que a gente serve, Ele é lindamente verdadeiro, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único eu sou, que te faz transbordar de alegria todos os dias. As pessoas falam, ninguém é feliz todo dia. Posso te falar que eu sou. Eu sou feliz todo santo dia. Aconteceu um obstáculo. Eu oro. Jesus, como é que eu faço agora, Deus? E aí, posso postar onde eu for, no meio da rua, eu oro. Respiro, se tiver que chorar, eu choro, porque eu sou chorona mesmo. Choro e falo, Jesus me restaura, me ressignifica, me levanta. O que eu faço? E aí ele me refaz, ele me levanta, ele me sustenta, ele fala assim, bora, não quero você não, te fiz forte, você é fortaleza, você é minha filha, eu sou o dono do mundo. Você é forte, se levanta. Eu te dei essa cruz porque você consegue carregar. Isso é para todo mundo, né? Eu não sei o que vocês passam aí no dia a dia de vocês. Eu entendo que toda pessoa tem os seus momentos difíceis, tem os seus momentos de dificuldade, seus momentos de dor, de parar e pensar, né, Belle, e dizer, poxa, Deus, às vezes a gente fala, Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? Mas não é que está acontecendo com você, está acontecendo para te ensinar algo, entende? Quando eu entendi isso, eu entendi que Deus, em toda e qualquer situação, até quando eu ganho um não de algo, de alguém, né? É positivo, é um sim de Deus para mim. É dizendo assim, tô te livrando, você ia levar um tombo grande. Sabe por que não deu certo essa parceria? Porque você ia cair no chão. Você quer saber por que não deu certo com esse projeto com essa pessoa? Porque ia pegar o teu projeto e ia te derrubar. A gente passa por isso, eu já passei por isso. Belle também já passou por isso. Isso é a gente, né, entender que a nossa confiança em Deus tem que estar tão firmada a ponto de você lembrar o tempo todo que coisas que a gente achava que eram benéficas para as nossas vidas não aconteceram porque Deus já visitou o teu futuro, né? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus já esteve em lugares que você ainda não teve e está almejando estar. Então ele já sabe o que ia ser. Ele está cuidando, pertence, né? Ele está cuidando da gente o tempo todo. Então é o que a Maria falou, respira, ressignifica, fala com Deus. Se todos tivessem mais intimidade com Deus, ia ser muito mais fácil você entender as dificuldades da vida. Porque, até purificar o mundo, né? Que tá oco, né? Porque a gente, às vezes, a maioria das pessoas vive uma situação complicada e escolhe o caminho do vitimismo. Desculpa, não é o melhor caminho. Por quê? Primeiro, é o que eu sempre penso até hoje, ainda é
o meu pensamento e falo para quem eu tenho oportunidade. Você não é o único nunca em nada. Né? Os dias maus existem tanto como os dias bons. Para todo mundo. Para todo mundo. E, infelizmente, quando eu estava vivendo essa situação, eu lembrava o tempo todo, eu não sou a única. Mas, sabe, às vezes eu falava, Deus, que bom, porque Deus colocou um coração generoso em mim. Que às vezes eu falava, mas e quem não tem o suporte que eu tenho, as condições que eu tive? Porque Deus nos cercou de cuidado. Eu digo de cuidado, a gente tinha uma UTI montada em casa. Né? A melhor maca hospitalar, para eu não precisar fazer tanto esforço. Então, quando Deus me abençoava com essas condições, eu começava a orar por quem não tinha essas condições, eu começava a me preocupar com essas condições. Eu cheguei no nível que eu fazia um treinamento na USP intensivo, e eu ia, a cada 2 vezes no mês eu ia e tal. Então, eu conheci outras pessoas que viviam essa situação. E eu peguei contato daquelas pessoas, eu tentava ajudar, eu descobri caminhos de ser ajudada gratuitamente que pessoas que já viviam nessa situação não sabiam antes. E aí, hoje, pensando, eu digo assim, olha, eu precisei estar nessa situação para tantas outras pessoas ter conhecimento do que pode, do como elas podem, né, utilizar bem os seus direitos. E eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer para Deus, e não um questionamento, mas uma reflexão, né? E aí eu falo até que é uma reflexão, Deus, o que eu tenho que aprender com essa situação? Que é o que eu te falei, né? Que eu perguntava o tempo todo, não me deixa passar desapercebido dos detalhes. O que eu tenho que aprender com essa situação? Porque às vezes a gente está tão presa no vitimismo, ou a gente fica tão sufocada com uma situação, a gente fica tão machucado, dói tanto no coração, que a gente às vezes não consegue respirar, e a gente não para pensar e dizer, Deus, o que é que eu tenho que aprender com essa situação? Porque eu tenho que aprender. O que é? Né? Quando você muda a pergunta, né, o questionamento para uma pergunta, ele te dá a resposta. Exato. Quando é um questionamento, não tem como, porque não é Deus quem te faz passar pelas coisas. Existem os momentos que são da diversidade, né? Existem os momentos que, infelizmente, eles ocorrem. Né? E quando isso acontece, a gente precisa estar pronto, preparado na nossa fé, para que nada disso, né, possa ser maior ou suprir a fé que habita na gente, né? Então, a minha pergunta que eu sempre faço para Deus, e eu vou deixar para vocês, né, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Né? Isso vai te trazer muito conforto ao coração. E todas as vezes que você estiver angustiada, todas as vezes que você estiver agoniada, se esvazia de tudo isso, enche primeiro, enche o teu peito de paz, de amor, de serenidade, de fé. Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, me enche com a tua presença, me enche com a tua unção, me enche com a tua humildade, com a tua paz, com a tua sabedoria, Pai, com a segurança, né, com a perseverança que vem de ti. Quando você soltar, me esvazia de todo o pensamento negativo, de todas as energias ruins, de tudo aquilo que não te pertence, de tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Se não vem de ti, não me pertence, não precisa fazer parte de mim. Né? Então, quando você faz esse exercício diário, gente, isso para a tua vida, nas relações de amizade, no teu trabalho, no teu profissionalismo, na tua vida social, na tua vida de status, a tua vida ela flui. Né? E flui, eu vou te falar, porque tudo, absolutamente tudo que eu pedi para Deus, ele já me deu, sabe? E agora, o que a gente está realizando, eu falo que é o bônus dele, entende? Mas é o propósito. Esse eu entendi que é o maior propósito de Deus na minha vida, por isso todos os processos difíceis que eu venho passando. E eu digo para ele, Senhor, eu estou pronta. Realiza em mim a tua obra de amor, de maneira que toque o coração das pessoas no mundo, mundialmente, no contexto geral, independente de países. Que as pessoas se sintam amadas e acolhidas, né, através da nossa fala, de tudo aquilo que sai da nossa boca, né, das experiências que a gente conta aí no nosso Lovecast, né, que é sempre feito, gente, com muito amor, com muita dedicação. A gente pensa nisso a semana inteira, né, a gente demanda muita energia, a gente escreve coisas, a gente cria coisas para realizar o Lovecast com muito amor para vocês. Então, quem puder, faça parte disso junto com a gente, sabe? Se inscreve, indica para os amigos. Viva amor, seja amor, espalhe amor. Seja amor, espalhe amor, seja Lovecast. Né? E a gente fala Lovecast no contexto geral, acredita no amor, ele existe. O amor existe em todos os sentidos, né, Beli? Vocês estão olhando aqui para quem? Quem nós somos?
embaixadoras do amor. Então, é sobre isso, né? É sobre isso. Essa é a nossa missão. Eu acho que vocês já entenderam. E o que eu espero é que vocês abracem essa causa verdadeiramente. Porque dias difíceis todos teremos, né? Eu passei por essa situação, eu devolvi o meu marido para Deus. Então, hoje eu sou uma mulher viúva, mãe de uma filha adolescente, e o processo passou, sofri meu tempo de luto, chorei o que precisava chorar, vivi o que tinha que viver, e graças a Deus, encontrei forças em Deus para cumprir o meu propósito, cumprir a minha missão, e hoje, vida que segue. Sabe, o que é mais importante é você entregar tanto o teu amor, os teus sentimentos, a ponto de você saber que sua missão foi cumprida. Porque é essa a sensação que eu tenho hoje. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, como que você se sente? Ah, e vai querer casar de novo? São as perguntas que eu mais ouço. Sim, eu quero, sabe por quê? Porque eu encerrei um ciclo e tá tudo certo. Hoje eu ainda estou viva, eu preciso ter uma nova história. No tempo de Deus, com uma pessoa que Deus escolher, determinar para mim. Mas isso é importante, saber encerrar ciclos, né? E olhar para mim hoje e saber que eu concluí o meu papel com muita dignidade. Não me sinto culpada, não fico olhando para trás para lamentar, falar que eu podia ter feito melhor, não. Eu fiz o meu melhor. Tudo que eu fiz o melhor. Eu fiz de coração, faria de novo, porque como eu bem falei aqui, eu sou isso, eu sou intensa, eu sou amor. Então fica para vocês essa reflexão na hora de escolher seus relacionamentos. Analisa realmente se é isso que você quer. Busque bem, seja paciente, saiba escolher e saiba escolher seu parceiro, a pessoa que você quer para a sua vida. E é sobre essas coisas, porque eu encerro dizendo, eu vivi uma grande história de amor e eu tenho certeza que Deus já tem uma nova história para a minha vida. E ela vai acontecer no momento certo, com a pessoa certa, no tempo de Deus. Porque eu não estou com pressa, não estou desesperada, pelo contrário, estou entregando para Deus. E se eu estou, até enrolei, se eu estou entregando para Deus, então Deus vai fazer o melhor. Sempre o melhor. Eu falo que a gente também conversa, né? A gente conversa muito, gente. E a gente conversa muito sobre isso, né? Que hoje em dia o ser humano, ele tá aceitando migalhas, né? As mulheres aceitam, né? Algumas mulheres aceitam muito isso. Só que quando a gente se permite tomar consciência do quão maravilhosa a gente é, porque a gente carrega vidas, né? Na nossa barriga, né? No nosso ventre. Exatamente. Quando a gente toma consciência, quando a gente traz Deus para perto, quando a gente resolve se amar, gente, porque quando você se ama, você é capaz de amar qualquer pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas como a ti mesmo, né? E aí você se ama. E isso exala, porque o amor, quando vem de dentro da gente, ele é capaz de transbordar para todo mundo, né? E você automaticamente atrai este tipo de amor. Você atrai exatamente o tipo de pessoa que você quer para a tua vida. Então, o pensamento tem muito poder. Quando eu penso, quando eu peço a Deus, quando eu falo, Senhor, eu estou preparada, eu quero te pedir isso aqui, ó. Quero desse jeito, desse jeito. Mentaliza o amor do jeito que você quer. Eu quero um homem assim, assim. O meu eu já mentalizei, tá? Deus já sabe, já sonho com ele, já vi ele. Espero que ele esteja sonhando comigo também, porque eu sei que existe um amor para cada pessoa que acredita no amor verdadeiro. Sim, aquele amor que a gente casa lindamente, que a gente se apaixona, que a gente se entrega, que a entrega é mútua, verdadeira, sabe? Que é uma relação leal. Existe esse tipo de amor. No mundo, eu tenho certeza que em qualquer lugar do mundo tem alguém que pensa da mesma forma que você pensa. Tem alguém que pensa da mesma forma que eu penso, que acredita no amor do mesmo jeito que eu acredito. Entende? Então não dá pra gente pegar o nosso coração e entregar na vida de qualquer pessoa. Eu achei lindo, né? Quando teve aquela cena do Sorriso Real com a Saran, a John Saran e o Sr. Hu, que ele fala assim, você aceita o meu coração? Gente, que preciosidade! E aceitar o coração não é motivo para você se gabar e falar, tá vendo? Ela já tá apaixonada por mim. Não, é dizer, caramba, que responsabilidade,
né? Que presente que Deus está me dando, o coração de alguém tão precioso como você também é preciosa e precioso para Deus. Mas tenha certeza que você também é precioso para alguém que está te esperando, que quer alguém cheio assim, sabe, como você, do Espírito Santo, cheio de bons costumes, cheia de boa educação, cheia de amor, cheia da presença do Espírito Santo, sabe? Cheia de tudo aquilo que traz felicidade para a nossa vida. Então, se você se permite pensar, meditar, colocar na cabeça, né? Acreditar e focar nisso, você realiza. Porque o nosso pensamento, o nosso cérebro é muito poderoso. Ele realiza exatamente aquilo que a gente acredita. Então acredita que o amor da tua vida tá ali, ó, logo ali, te esperando. Pode estar do outro lado do mundo, mas de alguma maneira ele vai dar um jeito de te encontrar, ela vai dar um jeito de chegar até você. Essa parte. Ai, acelerou meu coração de novo. Essa parte foi muito emocionante, sabe por quê? Porque, cara, pensa aí. Eu te dou meu coração. Ele está dizendo, eu te dou minha vida. Porque do coração, a Bíblia mesmo fala, se tudo que você pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, tipo, ele estava dizendo, eu te dou minha vida. O que eu tenho de mais precioso é o meu coração, eu te dou. Você recebe? Nossa, um amor assim, gente, vamos falar. É o amor que eu teria. E eu quero falar ainda mais. Precisamos resgatar, sabe, o romantismo. Precisamos resgatar o amor à moda antiga. Sim. Não é careta, amar de verdade, não é careta fazer declarações. Abrir a porta do carro. Não é. Um buquê de flores. Ai, sabe aquela cena do filme? Não, você ainda tá, assim, tudo isso, claro. Mas eu digo, manda uma mensagem no meio do dia, dá um presente sem ser aniversário, sem ser nenhuma data comemorativa. Amor, eu liguei só pra ouvir sua voz. Ai, que delícia. Só pra saber se você tá bem. Você tá bem. E no final do dia, liga ou manda uma mensagem, como foi o seu dia? Você entendeu? Então, nós precisamos, como nós somos as embaixadoras do amor, nós precisamos dizer isso. Resgate a moda antiga, resgate o romantismo, resgate o que há de melhor no teu coração. Isso para homem e para mulher, gente. E outra coisa, criem seus filhos, pais, criem seus filhos ensinando esses bons costumes. Porque você pode até não querer viver, mas com certeza você sabe que o que é ser romântico, o que é ser cuidadoso, quais são, sabe, você olhar com paixão para a pessoa, parar um momento admirando. Não, eu olho para o meu pai, você já percebeu, quando a gente vai entrar no elevador, ele segura para a gente entrar. Meu pai tem 86 anos, ele é cavalheiro ao extremo, assim. Então vamos resgatar, né, essas coisas, por favor, porque o mundo precisa disso. Chega de ansiedade, chega de pressa, tá tudo com muita pressa. A gente ouve bastante que é a geração miojo, né? As pessoas querem tudo para ontem, tudo em 3 minutos, tudo instantâneo. Não, pro amor não. O amor requer tempo, o amor requer cuidado. O amor é exatamente uma semente que você vai plantar, precisa regar, precisa cuidar, precisa falar, precisa alimentar. Então, o amor é isso, é uma semente que precisa de cuidados especiais o tempo todo, todos os dias. Então, cuide dessa semente que você recebeu, cuide bem. Primeiro, principalmente, do seu amor próprio, o amor de Deus para com você, o seu para com você mesmo, se ame. Se você tem amor, você vai saber dar amor. E digo mais, se permita sentir-se digno, né? E digna de amar, merecedor, né? E de receber o amor, né? Porque muitas vezes as pessoas se magoam e se frustram gratuitamente porque elas não se acham dignas, né, de receber ou não acredita. Ah, não acredito que a pessoa me ame tanto assim. Como assim? Mal me conheceu. Eu acredito, gente, até hoje no amor à primeira vista. Eu acredito. Entende? Eu acredito que a gente pode olhar no olho de alguém profundamente, mas aí eu tô falando de um olhar, de uma troca de olhar entre duas pessoas e dizer, meu Deus, encontrei o amor da minha vida. Eu tenho certeza que quando eu encontrar o meu, eu vou olhar nos olhos dele e eu vou dizer isso para ele, porque eu já sonho com ele, eu já espero ele, espero em Deus que ele já esteja sonhando comigo. Em algum lugar eu sei que ele já está. Ele já está, Então, o que eu falo sempre é se permitir sentir-se merecedor e digno, não só de receber amor, mas também de dar amor.
Porque quando você traz o amor para a tua vida, eu juro, a tua vida vira um mar de rosas. Vem as dificuldades? É óbvio que vem, eu tenho as minhas, a Beli tem as delas. A gente tem dificuldade bastante, são várias. O nosso dia a dia é muito corrido, né? A gente realiza muita coisa, muita tarefa no dia, cara. E mesmo assim, eu sempre encerro o meu dia com gratidão, dizendo, Senhor, graças a Ti, te dou louvores e graças por tudo que consegui realizar hoje, que eu não consegui realizar amanhã, mas muito obrigada. Obrigada por me manter de pé, obrigada por poder estar com meu filho, que eu amo muito, com meu pai, que é a pessoa que, puxa, abaixo de ti, os meus pais são as pessoas que eu mais amo, e o meu filho, né? Por poder criar, né, a gente vivenciar esse momento. Outra coisa, a nossa fé é tão grandiosa que, assim, toda vez acontece algo para a gente não gravar esse programa. Toda vez acontece algo para o Lovecast não sair. Mas a gente fala, Senhor, pertence a Ti. Então a gente vai fazer. Providencia a tua maneira, que vai ser realizado de todas as formas. É Tu quem manda. A gente tem juízo e a gente obedece, né? Então, nada nem ninguém. Mas quanto mais fé você tiver, isso é fato, isso está na Bíblia. Quanto mais fé a gente tem, mais atacado a gente é, né? Porque ninguém vai querer, quem está ali já aceitou, já está de boa, minha vida está assim, na mesmice, eu estou caída, não quero levantar. Ninguém vai se preocupar com uma pessoa assim, né? A gente falando de espiritualmente falando. Mas quando você está na unção, quando você está no propósito, quando você fala, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Realiza a maior e mais bela obra de amor que tiver para realizar na minha vida. Eu sou tua, fazei de mim um instrumento de amor, né? Da tua palavra, da tua presença. Né? Que eu transborde disso onde quer que eu chegue, meu amor, aí começa, viu? Aí vem daqui, vem dali, vem dali, vem dacolá, que a gente não sabe nem de onde vem, né, Beli? Aí do nada passa mal, aí do nada acontece não sei o quê, aí do nada cancela, aí do nada deu errado não sei o quê, aí quebra alguma coisa, aí faz isso, a gente fala, tá bom, tudo bem. Parou já? Já deu show? Agora vamos continuar. Só na plenitude. Aí a gente fala assim, só acabou? Acabou? Acabou, já foi? Aconteceu tudo? Então tá bom, voltamos pro foco, vamos continuar, já te demos ibope, agora vamos lá. E aí a gente realiza, porque quanto mais fé, mais provado você será. E tá tudo bem, né? Que é o que a gente disse aqui, quando você tem a certeza no teu coração de quem você é, de quem você ama, do teu propósito e aonde você quer chegar, ninguém te para, só Deus. E se Deus disse, vai, que tu vai chegar lá no topo, eu quero você assim, 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 vai acontecer isso, confia. Não duvida, eu tô até me arrepiando aqui, meu coração tá assim, ó. Confia, não duvida, porque eu vou te levar onde você tem que chegar. E ninguém, sabe o Salmo 91 que fala, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, tu não será mesmo. Porque o Deus que tu ama, o Deus que tu serve, não deixa. Essa é a nossa ligação. E a gente acredita fielmente nisso, nesse Deus que a gente serve. A gente acredita que Deus sustenta a gente, porque se não fosse Ele, a gente já tinha caído. Então a tua fé vai te manter de pé, e a tua fé, e a tua gratidão a Deus por todas as coisas que Ele te dá. Um belo sorriso, uma pequena refeição e simples, por mais que seja, você tem, sabe? Alguém para amar. Gente, que delícia ter para quem voltar, né? Eu chego muitas vezes cansada, vou na casa do meu pai, dou um abraço assim nele, falo, Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, né? Beli, que tem a filha dela, meu pequenininho, né? Então, a gente tem o nosso lar, a gente tem alimentação, a gente tem movimentos, a gente tem um sorriso, a gente tem tudo. Então, a gente tem que agradecer, isso é uma obrigação nossa, mas que flui naturalmente do nosso coração, porque é aquilo que a gente acredita. Então, eu espero que vocês acreditem também, né? Assim como eu e a Beli é sem palavras para ela, não tenho nem o que falar, né? Obrigada Pode pela fazer história coraçãozinho que eu aceito. maravilhosa, linda, né? Deus disse, nós somos as embaixadoras do amor. Quando eu cheguei para contar para ela, ela falou, o quê? Falei, somos as embaixadoras do amor. Ela, então tá. É isso então, mesmo. Somos as embaixadoras do amor. É isso mesmo. Estamos Vamos logo aqui. contar para todo mundo, porque as pessoas precisam saber. Sabe por quê? Nós não estamos aqui... não, nós sentimos isso. Então, não é vergonha nenhuma. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Pregando o amor. O que nós vamos fazer? Continuar fazendo? Levar o amor para o mundo. Então, somos, sim, as embaixadoras do amor. E contamos com vocês para isso, para nos ajudar de uma forma legal. Quando vocês nos assistem, nos acompanham, compartilham. Isso é muito bacana, muito gratificante. Não seja egoísta.
né? Eu falo assim, desculpa até falar dessa forma, mas é porque às vezes você olha e fala, fazer não. O que custa você fazer? Talvez a pessoa que precisava ouvir quando eu fazia live, que eu estava vivendo esse momento, Deus também tinha colocado no meu coração que era para eu fazer live contando um pouco da minha história. E de verdade, eu recebi depoimento de pessoas de outro lado do mundo que falavam assim, nossa, uma amiga, eu tô morando aqui e tal, e uma amiga me mandou como eu chorei, como isso. E você entende? Esse compartilhar não é para que a gente tenha ibope, mas é para que você consiga tocar o coração de alguém com as histórias que nós Isso, contamos aqui. Eu não isso. estou falando só da minha história, porque muitas virão aqui e algumas até mais comovente, até mais interessante. Mas independe de quem esteja falando, que você possa olhar e lembrar de alguém que está precisando ser validado, ouvir essa palavra, ouvir do que nós falamos E até aqui. mesmo falar, né? Às vezes Falar, a pessoa ouve o nosso Lovecast, como a gente teve uma história hoje, né, de um rapaz que trabalha no sim, Uber, que ele é saxofonista, e ele tá super empolgado para vir contar a história dele. Ele tem uma história muito bonita para contar. A gente também está muito, né? Nós estamos muito empolgadas para sim, ouvi-la, sim. dividir com vocês. Então é através, né, dessas histórias reais e não fictícias, mas reais, que são divididas aqui, né, com vocês, compartilhadas com vocês, elas tocam os corações de outras pessoas, né, assim como toca primeiramente o nosso que está aqui ouvindo, né, e automaticamente, quando a gente abre a nossa boca para falar sobre Deus, que não somos nós quem falamos, né, tenho certeza que essas palavras chegam no mais íntimo do coração de vocês. Então, quando a gente fala, pessoal, ó, indica, compartilha, né, compartilha a live aí enquanto ela estiver acontecendo também, indica, compartilha o Reels, vai lá, se inscreve no canal do YouTube e assiste, porque isso é muito importante, né? A gente consegue, a nossa missão em fazer ao vivo, em fazer este canal, é justamente para levar ao conhecimento das pessoas esse amor que existe, que pode transbordar em todo mundo, sem exceção, porque todos nós somos filhos de Deus, né? E que muitas vezes a gente não se permite vivenciá-lo, porque talvez a gente ainda não ouviu de alguém, porque talvez o meio que a gente cresceu não tinha esse amor, porque talvez em nenhum momento os amigos que a gente tem chega para falar da presença de Deus, do amor verdadeiro, que acredita, né? Hoje a gente só vê gente descrendo do amor. Então, a nossa missão, quando a gente pede aqui, ó, gente, a nossa missão é falar de amor e tocar os corações das pessoas, e a gente diz, se inscreve no canal, compartilha, comenta, curte, é para que outras pessoas tenham acesso a isso. A gente vê tanto vídeo que, para mim, às vezes não faz sentido, tendo sei lá quantas visualizações, né? Quantos views que tem, quantos compartilhamentos, e muitas vezes, Deus me perdoe falar essa palavra porque eu não gosto, mas muitas vezes de desgraça. E a galera manda. Então, por que não substituir isso, deixar de dar ibope à negatividade, à dor, e dar ibope ao amor, né? A gente precisa entrar todo mundo nessa frequência do amor, nessa conexão maravilhosa, né? E viralizar. É como a gente falou na live, né, Beli? Viralizar esse amor. Vamos viralizar o mundo de amor. Eu só vejo, viralizou a atitude que fulano fez, viralizou a menina que caiu no buraco. Vamos viralizar o Lovecast, né? O que vocês acham? Vamos viralizar o Lovecast e levar ao conhecimento, aos corações, à mente das pessoas, né? Para que elas possam ir hoje à noite dormir, né? Pensando, poxa, que lindo esse testemunho da Beli, né? Que belas palavras que Deus colocou no coração da Maria, da Beli, para que elas dividissem aqui com a gente, né? Então, eu só encerro dizendo para vocês que não há alimento melhor para a alma do que viver a presença do Espírito Santo. Viver a presença do Espírito Santo, gente, que as pessoas têm medo de viver isso, não é você não poder usar um batom, não é você poder usar uma... Não é isso. É você dizer, Deus, entra e faz moradia aqui dentro e fica. Não sai mais não, fica aqui comigo. Eu preciso de ti. Né? Eu não consigo mais viver sozinha. Eu não consigo mais ficar sem ti. É você fazer isso. Entendeu? É você dizer para Deus que sem Ele, você não é nada. Você pode ter a riqueza, o império, ser renomado, ser o artista mais famoso, mas se o teu coração não estiver preenchido, você vai viver sempre no vazio, na busca constante de algo que você não sabe o que é e que o dinheiro nunca vai te dar, tá? Então se encha, sabe? Vem para dentro de mim, Deus, faz moradia aqui que eu não quero mais ficar sem ti.
tenho uma história de vida assim, assim, assado, mas eu só sou forte quando tu estás comigo. Amém. Né? Amém, amém. Né, Beli? Então eu vou fazer Amém, a amém. nossa última pergunta, a pergunta-chave. Eu quero que a Beli diga pra gente, Beli, numa única palavra, o que é o amor? Deus, O soberano, né? Ele é o amor, né? E eu quero deixar aqui um dos meus versículos favoritos, né, que está na Bíblia, que fala o seguinte: porque ele se resume em uma única palavra, Deus, em amor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso fecha tudo, né? Porque Basta. fomos criados nele, estamos nele e retornaremos em algum momento para ele. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as Porque coisas. somos todos deles. Todos dele. E eu quero expressar minha gratidão por todo esse momento que eu tenho vivido. Quando eu olho para trás, e eu não falo só dessa história que eu acabei de contar, né, que foi da minha história de amor e tal, como que eu vivi, mas quando eu olho para toda a minha vida, eu consigo, assim, mensurar o amor de Deus para comigo. E eu estou sempre salientando isso. Aprende a receber o amor de Deus. Porque é o primeiro amor que a gente conhece na vida, através dos nossos pais. Pede, né? Que ele não te invade, você tem que pedir. Sim, sim. Mas o amor de Deus, ele está derramado. Ele está derramado. E aí é aquela coisa, você entra e recebe, Sim. né? Então, o primeiro amor de Deus, ele é conhecido nas nossas vidas através do amor dos pais, dos nossos pais aqui da terra. Então, ele está derramado. Desfrute desse amor, aprenda a entender esse amor, porque para Deus não importa o quanto você o ama, porque isso não vai mudar se ele te ama mais ou menos. Ele vai continuar te amando. Né? Só ama. Só que para Deus é muito importante se você de fato desfruta do amor dele. Porque pensa aí, o criador do universo, de todas as coisas, o cara mais poderoso de todo o universo, te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Independente se você está errando, se não está errando, não importa. Ele te ama. Porque muitas vezes Deus não se agrada das nossas escolhas, das nossas decisões, mas de você ele vai sempre se agradar. Ele não agrada disso. Então, um amor desse tipo e a gente não saber mergulhar nesse amor, desfrutar desse amor, porque ele tem muito para nos dar, para nos abençoar. E às vezes você perde tempo pedindo coisas que Deus já te deu e você só ainda não desfrutou porque ainda não entrou debaixo desse amor. Ainda não se conectou, né, com todo esse amor, com essa imensidão que é Deus. Então, como a Maria está sempre falando, aprenda a se conectar com Deus. Deus está disponível e conectado. Ele está online o tempo todo. Disponível e conectado o tempo todo. Mas às vezes, olha, é muito legal. Eu peço a opinião da Maria, das minhas outras amigas que estão por aí, que eu tenho, aquelas que eu peço mesmo. Eu peço, mas sabe o que é interessante? Primeiro eu falo com Deus. E aí ele me direciona com cada situação para quem que eu conto. Porque isso é muito importante. Ah, mas eu vou contar para uma amiga porque eu vou ouvi-la. Deus também fala conosco. E aí quando você fala com Deus, ele te direciona, porque esse assunto, determinados assuntos, Deus vai falar, não, para ela nesse momento ela não tá, mas ele te conecta a outra. Então, eu falo para Deus, ele me fala para quem que eu vou falar e tá tudo certo. Então, é legal isso. Então, que Deus seja o seu melhor amigo. Que Deus seja aquela pessoa que você quer estar conectado o tempo todo e não descarrega, não deixa descarregar. Hoje você fica preocupado se o celular está descarregado. E por que você não se preocupa com a sua conexão com Deus, com a sua intimidade com Deus? É Ele que rege as nossas vidas. É sem Ele que nós não podemos ficar. Porque as demais coisas, tudo passa. Mas as palavras dele jamais passará. Então... E que nós possamos almejar esse amor, espalhar esse amor. Vou repetir. Seja amor, espalhe amor, viva o amor. Então a gente vai encerrar, pessoal. Quero agradecer muito a vocês. Foi uma honra, Beli. Muito obrigada por dividir sua história aqui com a gente. Eu que agradeço. Minha parceira, meu coraçãozinho, minha embaixadora, né? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente quer agradecer ao Daniel também, que está sempre muito disposto. Nosso produtor. Nosso produtor lindo, que cuida, que faz tudo com muito carinho. É um presente de Deus pra gente, a gente fala que ele é um presente, ele faz com amor, a gente vê que ele faz com amor, né? Então,
Gratidão, Dan, você é maravilhoso, que Deus te abençoe, que encha a tua vida, né, de muitas alegrias, da presença dele, de tudo aquilo que você almeja, você consiga alcançar, e que você nunca abandone a gente, né, porque a gente já, ó, ama você, tá bom? Deus abençoe a todo mundo. Eu quero encerrar, né, dizendo para Belle que ela é meu amor, né, agradecê-la mais uma vez, e quando a gente fizer o encerramento agora, eu quero dar um abraço bem gostoso nela, tá? E dizer que Deus estará sempre com a gente. Então, eu sou a Maria Silvia, ela é a Belle Araújo. E nós somos as embaixadoras do amor. Muito, muito, Muito muito obrigada. amor para vocês, muito amor para vocês, muito amor para você, Belle. Muito Quero meu amor para abraço. você. Conecta, as pessoas nem sabem, eu vou revelar agora. É esse abraço que eu pego as pessoas. Eu já sabia, né, gente? Gratidão. Muito boa noite. Até a próxima.